Fala pessoal, saudações tricolores, aleluia! Finalmente, 30 dias depois do último Campeonato Brasileiro, finalmente o Grêmio anunciou a sua primeira contratação. João Lucas, lateral direito, pertencia ao Santos, jogou o último Brasileirão pelo Juventude e na real mesmo, o Grêmio não fez o anúncio da contratação, né? O Grêmio anunciou que tem um acordo com o jogador, então ele já está em Porto Alegre, fará exames médicos e só depois dos exames vai assinar o contrato. Contrato por 3 temporadas e nesse vídeo a gente vai analisar o João Lucas. Vamos trazer um material sobre o jogador e trazer algumas características importantes do nosso novo lateral direito. Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já deixem o like no vídeo, não esqueçam, não deixem para depois, mandem o like agora, se inscrevam no canal, nós já somos 50.600 inscritos por aqui. Eu estou agradecendo a todo mundo que já se inscreveu. Quem não se inscreveu, faz isso agora para a gente continuar crescendo os números desse canal. Vamos lá, gente. Primeira coisa, a comparação do João Lucas com o João Pedro, né? Afinal de contas, eles dois vão disputar a posição nesse Campeonato Brasileiro. Ou nessa temporada, melhor dizendo. O João Lucas, que veio agora contratado junto ao Santos e que jogou pelo Juventude o último Brasileiro, o João Lucas ele tem 26 anos, assinou um contrato por 3 temporadas e eu quero colocar a título de comparação alguns elementos do João Lucas com o João Pedro. Do ponto de vista ofensivo, notem aí que o João Lucas tem algumas diferenças que daqui a pouco a gente vai abordar de uma forma mais detalhada. Coloquei alguma comparação dos dois e peguei o Campeonato Brasileiro como análise, tá? Porque, bem ou mal, os dois disputaram boa parte, os dois têm 32 jogos no último campeonato, os dois foram titulares absolutos de suas equipes, né? O João Lucas pelo Juventude e o João Pedro pelo Grêmio. E quero colocar do ponto de vista defensivo também uma certa comparação entre os dois, porque a defesa não é o ponto forte do João Pedro, nós sabemos bem, né? E também não é o ponto mais forte do João Lucas. O João Lucas ele é um jogador que eu considero mais apoiador do que propriamente marcador. Para quem não lembra do João Lucas, gente, ele surge no Bangu, do Bangu ele vai para o Flamengo, do Flamengo ele é negociado e aí gira, joga pelo próprio Santos, é emprestado ao Cuiabá, volta, é emprestado ao Juventude, faz um bom campeonato brasileiro pelo Juventude, como já havia feito pelo Cuiabá no ano retrasado, e agora vem ao Grêmio por contrato de 3 temporadas. Particularmente, eu acho bom jogador. Eu não acho que a lateral direita fosse uma prioridade do Grêmio, tá? Nós temos o João Pedro para a posição e ainda tem o Igor Serrote surgindo, mas não é porque não é a prioridade que a gente não tinha que buscar um jogador para reforçar essa posição também. Até porque o Igor Serrote é um jovem, está convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira Sub-20 e daqui a pouco, sei lá, pode pintar até proposta por ele e da condição financeira que o Grêmio tem, eu não sei até se não é isso que o Grêmio deseja, tá? Vender o Igor Serrote para que entre algum dinheiro. Enfim, o vídeo aqui não é sobre o Serrote, e sim sobre o João Lucas. Diferença importante de João Lucas para João Pedro, tá? Se vocês compararem aqueles mapas que eu coloquei no começo do vídeo, vocês vão perceber que, óbvio, né, o ponto mais forte é o corredor direito, evidente, os dois são na mesma posição, mas tem uma diferença do ponto de vista ofensivo, uma diferença sutil num primeiro momento, num primeiro olhar assim mais distraído. Que diferença é essa? Se a gente pegar o João Pedro, ele é um jogador que não faz tanto linha de fundo. Notem que o mapa do João Lucas ele está mais vermelho, ele está mais quente, mais denso, fazendo linha de fundo, ou seja, na região da área, mais pelo corredor pela direita. O João Pedro não. O João Pedro é um jogador que tem como talvez a sua principal e mais característica jogada, aquela condução de bola pela direita, cortando para o meio. O João Pedro ele é um lateral que recebe essa bola no flanco e corta para o meio. Ele tem alguns gols, por exemplo, dessa forma. Ele tem gol em Grenal, ele tem gol contra o Juventude no Brasileiro do ano passado, se não estou enganado.
Ele tem um gol contra o Palmeiras, que é assim também, é recebendo essa bola pelo flanco, dando opção por dentro e finalizando. O João Lucas não é esse cara. O João Lucas, ele abre o caminho. O João Lucas, ele te dá amplitude, ele alarga o campo, ele dá a opção de ultrapassagem pelo corredor. Funciona muito bem, por exemplo, num time que pensa em atuar com os pontas de pé trocado. E era assim que o Quinteiros atuava na Argentina com o Vélez. Ele tinha 2 pontas com o pé trocado, o destro jogando na esquerda, o canhoto jogando na direita, os pontas cortavam para dentro e quem fazia ultrapassagem pelas beiradas eram os laterais. O João Pedro, nessa condição, eu acho que ele teria um pouco mais de dificuldade, porque o João Pedro ele é esse cara que prefere ser a opção por dentro. O João Lucas tem essa diferença. Então, embora sejam jogadores que não são fracos tecnicamente, os dois têm boas qualidades, boas características, eles têm essa diferença que eu considero uma diferença bem importante no que diz respeito à construção de jogo. Então pode estar aí o objetivo do Grêmio ao buscar o João Lucas, ser esse cara que vai dar opção pelo lado. O grande problema é que nós não temos ainda o ponta canhoto para jogar pela direita, né? O Grêmio está buscando no mercado, mas até agora não encontrou. Para mim, os dois disputam posição, tá? Eu acho que não tem nenhum deles assim que a gente possa considerar muito melhor do que o outro. Eu acho que os dois vão disputar posição, quem sabe até no patamar de igualdade. O que vocês acham? Quem vai ser o titular da posição no Grêmio? O João Lucas ou o João Pedro? Comentem aqui embaixo. Deixem o like no vídeo e não se esqueçam, hein? Se chegaram até agora no finalzinho e não se inscreveram ainda, façam isso agora. Se inscrevam no canal.